Eu, Érica, juntamente de Ellen e Isis, vamos apresentar um seminário de sociologia sobre o tema do socialismo. Nele a gente vai explicar as teorias socialistas, seus surgimentos, as suas principais características e as experiências relevantes na história e atuais também. Introduzindo nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre o surgimento das revoluções sociais, que na história elas aconteciam que as revoluções modernas, elas tinham duas faces, a face burguesa liberal, que era mais sobre o poder da instituição do Estado, e a face popular, que ela visia a criação de direitos de instituição do poder democrático, para ter uma sociedade mais justa e feliz. Então, nas revoluções modernas, a face popular era sufocada pela face liberal, embora que a face liberal, ela, tipo, era obrigada a manter alguns direitos para que essa explosão é, fosse diminuída das revoltas populares. Então, a face popular, ela era vencida, mas não desaparecia. Então, ela ressurge em lutas isoladas para ter melhores condições de vida, de trabalho, de salário. Então, essa face popular, ela cresce em torno do século XIX, à medida que o capitalismo industrial se desenvolve e as classes populares se tornam uma classe social de perfil muito definido, os proletários ou trabalhadores industriais. Então, durante essas revoltas surge o anarquismo, que é a própria palavra, ela significa sem governo, sem poder, e defende a ausência do governo e critica principalmente a exploração econômica do capitalismo. E os anarquistas, eles não buscam uma revolução política, mas uma revolução social que parta da maioria da população, dos trabalhadores, da classe, que sofre alguma forma de dominação. Então, a sua ideia principal é que um território que não existe Estado, nem hierarquia, e que a população faça a autogestão da vida coletiva. Então, surgiria também o fim das instituições em geral, como a religião, que, segundo eles, eram uma fonte de autoritarismo, opressão e dominação. E para os anarquistas, a regulação da sociedade ia ocorrer através das assembleias, ou talvez nem ser necessário, assim, porque o indivíduo seria consciente daquilo que prejudica a vida em comum dos outros do que favorece ele mais, sabe? Mas essa teoria, ela caiu em declínio no meados do século XX. Mas, falando aqui um pouco sobre os valores defendidos, eram a liberdade individual coletiva, a igualdade e a solidariedade. No Brasil, os anarquistas organizaram os primeiros sindicatos nas fábricas e também promoveram greve de operários em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora, sobre o anarquismo e o socialismo, que é o tema do nosso trabalho, o anarquismo é uma corrente do socialismo, e entre as características comuns entre ambos os sistemas querem a extinção da propriedade privada, né, e o fim das classes sociais. E, a princípio, a diferença entre as duas tem a ver com os métodos empregados para conquistar esses objetivos. Bom, tipo, os socialistas defendem que é preciso organizar o proletariado em partidos políticos para conquistarem o poder através de eleições. Mas os anarquistas, por rejeitar instituições, não formam partidos políticos e preferem agir de maneira individual para, assim, conscientizar o maior número de pessoas sobre os problemas do capitalismo. No lado direito do slide, podemos ver o símbolo do anarquismo, que é o A, que representa a palavra anarquia, e o círculo, que na verdade é a letra O, que representa a palavra ordem. Então, o símbolo significa anarquia é ordem, e o preto, ele representa a negação de toda forma de opressão, de Estado. Então, essa cor foi adotada em posição das bandeiras dos Estados, né, que são bem coloridas. Falar rapidinho aqui da Comuna de Paris, que foi uma das primeiras repúblicas proletárias da história, e teve um levante popular assim mais espontâneo. Então, a Comuna de Paris substituiu o republicano por cerca de 40 dias, e as principais causas da revolta estão ligadas às terríveis condições de trabalho dos operários franceses e os pesados impostos pagos pelos trabalhadores para cobrir dívidas da guerra. A invasão prussiana, que derrota a França na guerra franco-prussiana, ela gerou uma grande insatisfação popular, então principalmente em Paris. Então, aconteceu uma revolta, apoiados pela Guarda Nacional, expulsando essas forças legalistas da capital francesa. As medidas principais do governo foram a separação entre Estado e Igreja, a adoção da bandeira vermelha, a substituição da polícia pela Guarda Nacional, fim do serviço militar obrigatório do exército regular, abolição da pena de morte, instituições de igualdade civil entre os sexos, criação da previdência social, fixação de salários mínimos para os trabalhadores, desapropriação de residências e fábricas sem uso e controle de preços de gêneros alimentícios. Agora, falando sobre o socialismo utópico, é a primeira fase do pensamento socialista que foi desenvolvida entre as guerras napoleônicas e as revoluções de 1848. E a Revolução Industrial, né? Estando tudo isso atrelado ao liberalismo e capitalismo. Este termo, ele se refere aos primeiros pensadores que ficaram conhecidos como socialistas utópicos, que a própria palavra já explica tudo, né? Que eles acreditavam na revolução utópica da sociedade de uma forma pacífica, sem necessidade da luta armada, que seria então promovida pela luta de classes e a revolução proletária. E o principal ideário desses pensadores era a defesa da igualdade, e o principal teórico que influenciou foi o iluminista Rousseau, pois os pensamentos iluministas estavam associados para propagar o desenvolvimento da razão e do progresso da felicidade humana. E também era uma influência, pois ele afirmava que a propriedade privada era a origem da desigualdade entre os homens. O socialismo utópico, ele busca o ideal, o cooperativismo e o trabalho coletivo e a igualdade social.
Um pouco da diferença entre o socialismo utópico e científico é que, para os marxistas, o socialismo utópico era fundamentado em ideias fantasiosas e burguesas. Ou seja, o modelo ele não poderia ser implementado como eles apresentavam, como os utópicos apresentavam, já que para alcançar a igualdade era necessária uma reforma social por meio da luta armada. Embora as duas correntes visavam alcançar uma sociedade igualitária, o socialismo científico, ele na verdade possui uma visão mais ativa e menos idealizada da realidade social. E agora eu passarei a palavra para a Isis, que ela explicará melhor o que é socialismo científico. O socialismo científico, entre os outros, é a teoria socialista mais bem desenvolvida, entre aspas, por contar com grandes nomes como Karl Marx, Engels, Lenin e alguns outros. Para o surgimento dessa teoria, a gente tem que pensar no contexto no qual os filósofos estavam inseridos. Haviam greves, revoltas, revoluções que eclodiram em toda parte, mas mais importante vindo a ocorrer na França, em 1830, 1848 e 1871. O Estado ali era o Estado liberal, e a burguesia se organizava através dele, enquanto o proletariado através de sindicatos. Com o liberalismo político, o liberalismo econômico e a economia política sendo visíveis no dia a dia, o plano de fundo do pensamento de Marx é estabelecido. E a gente também pode pensar que com o idealismo político hegeliano, que foi desenvolvido previamente, o marxismo conseguiu consolidar suas bases para a compreensão do capitalismo e das lutas proletárias, rompendo até mesmo com teorias do contrato social. A teoria marxista traz conceitos como luta de classes, materialismo histórico dialético, economia política, mais-valia, divisão social do trabalho, que a gente infelizmente não vai ter como aprofundar agora por causa do tamanho do seminário. A gente vai focar mais na questão do Estado socialista para o Marx e Engels, mas a gente pode responder se tiverem alguma dúvida sobre isso. Bom, o ponto que deve ser central é que os teóricos dessa corrente revolucionaram a sociologia ao trazerem críticas ao Estado liberal e ao capitalismo, que se fazem relevantes até hoje. Tem obras como O Capital, que pode ser utilizado como exemplo de estouro das teorias socialistas científicas, assim como A Origem da Família do Estado e da Propriedade Privada, de Engels. Mas então, o que realmente defendem essas teorias? Ao contrário dos utópicos, essas teorias não se preocupam em pensar como seria uma sociedade ideal. Na verdade, se preocupam primeiro em compreender a dinâmica do capitalismo, de forma que a gente possa entender as bases da sociedade, suas origens, a acumulação do capital e suas contradições. Também na crítica da economia política, a gente entende como o poder político afeta não somente a vida individual e o poder público, mas também a economia. As teorias socialistas científicas acreditam também que o capitalismo será inevitavelmente superado e destruído. Isso de forma evolutiva, científica, pois os elementos para essa superação são consolidados dentro do próprio capitalismo. Por exemplo, a classe trabalhadora, que tem a capacidade de desenvolver uma consciência histórica e se tornar uma classe revolucionária, pode e deve ser o protagonista na superação do capital. O socialismo científico também defende que deve haver a extinção das classes sociais e que o ponto principal dessa desigualdade social está na propriedade privada. Isso porque quando a gente fala de divisão social do trabalho, a gente não está dizendo que uns fazem umas coisas e outros fazem outras, mas sim que existe uma propriedade que separa as condições e os instrumentos necessários para a realização do trabalho. Dá um exemplo bem bobo, mas acho que vai facilitar, que é, se eu preciso fazer uma cadeira, eu preciso ter a madeira, as ferramentas e a minha própria força de trabalho para fazer a cadeira. Mas o núcleo da desigualdade na nossa sociedade atual está na propriedade, porque no capitalismo, somente algumas poucas pessoas possuem a madeira e todas as outras coisas necessárias para fazer essa cadeira. A propriedade introduz a existência dos meios de produção, como algo diferente, separado e excluído das forças produtivas do trabalho. Então, ao entender essas contradições que existem no capitalismo, os teóricos faltam no socialismo como a única saída possível das desigualdades sociais, políticas e econômicas. Esse Estado socialista que é defendido por Marx seria consolidado após uma revolução. E na história, a gente vê que diversos países conseguiram consolidar o poder nas mãos da classe trabalhadora, ao se basearem nessas teorias marxistas. Por exemplo, o líder soviético Lenin conseguiu guiar a estruturação da União Soviética como um bloco político e econômico de maior influência no século XX, combatendo a ameaça nazista e auxiliando algumas outras nações a fazerem o mesmo, como Cuba. Mais pra frente a gente vai ver como essas experiências influenciam e são influenciadas pelo cenário internacional. Mas agora é o momento de entender quais são as características desse Estado socialista e como ele é defendido. Agora eu vou falar sobre as principais características do socialismo. Bom, a gente sabe que ele é fundamentado pela tomada dos meios de produção e ele busca como objetivo principal atingir o princípio da igualdade social. Falando pode até parecer um conceito simples, mas é uma filosofia bastante complexa que gera bastante dúvidas, como por exemplo as que eu vou falar agora. Muitos se perguntam como funciona o socialismo na prática.
E bom, basicamente a população trabalha normalmente, porém as empresas elas não são privadas e sim estatais, ou seja, elas são regulamentadas e fiscalizadas pelo Estado. Além também dos outros serviços de educação, saúde e transporte que seriam totalmente públicos, ou seja, direito de todo cidadão. No socialismo, se busca atingir uma sociedade sem classes, ou seja, não existiria o conceito de rico ou pobre, classe burguesa, porque todos teriam praticamente a mesma renda, e isso acabaria com a obtenção de lucros e com a competição dentro do mercado. Porém, ainda existiria uma diferença de classes no aspecto político. Agora que eu já expliquei como funciona o socialismo na prática, surgem outras dúvidas também, como por exemplo, o socialismo tem presidente? Como são as eleições? Bom, quando o Estado socialista é consolidado, ele possui apenas um partido único. E existe um comitê central responsável por controlar os meios de produção. Nesse comitê existe um secretário-geral, que muitas vezes é confundido com um presidente, mas na verdade ele não é, porque ele não possui nenhum benefício a mais. Ele só é escolhido para representar a maioria. Esse estilo de democracia é conhecido como democracia direto e é diferente da democracia que temos atualmente, que é a democracia burguesa. Mas então, se só existe um partido, como são as eleições? Bom, todo cidadão que tiver interesse em entrar no governo vai fazer parte desse partido e será votado como pessoa individual em congressos pelo restante do povo para se tornarem então membros dos comitês estaduais ou do central. Agora eu vou falar um pouco da diferença entre o socialismo e o comunismo. Bom, de acordo com o socialismo científico, o socialismo ele precisa existir antes do comunismo como passo obrigatório. No comunismo, o governo ele é completamente abolido. E isso resulta em muitas diferenças, como no conceito de propriedade, porque no socialismo existe a propriedade privada. Ela é dividida em duas categorias: propriedades pessoais, que são os bens de cada indivíduo, como suas roupas, sua casa, etc. E a propriedade pública, que, como eu já citei, são controlados pelo governo, mas com a participação direta dos trabalhadores. E esse conceito de propriedade faz com que o socialismo ainda tenha divisão de classes, enquanto no comunismo elas são completamente inexistentes, porque todos os bens são comuns. Já na distribuição de produção, os dois também diferem, porque cada um coopera de acordo com suas habilidades. Mas no socialismo, o trabalhador recebe de acordo com a sua produção. Já no comunismo, ele recebe de acordo com a sua necessidade. Agora, pensando no plano prático real, a gente quer citar algumas experiências socialistas que estão de pé até hoje no mundo globalizado e, por mais que existam algumas dificuldades, conseguiram obter várias vitórias. A primeira é a República Popular da China, Estado socialista consolidado em 1949, que é liderado pelo Partido Comunista Chinês. Conseguiu combater de forma efetiva o Covid-19 e hoje é uma das maiores potências mundiais, influenciadora na economia de algumas potências capitalistas, inclusive. Nos serve de aprendizado que, quando um governo quer o melhor para a população e monta estratégias, consegue até mesmo construir um hospital em 10 dias, que foi o caso da China no início da pandemia. Outra que é um pouco mais polêmica, mas não deve ser descartada, é a República Popular Democrática da Coreia, consolidada em 1948, e hoje é liderada pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia. A Coreia do Norte possui muitos desafios e é sem dúvida a república socialista que mais sofre bloqueios e ameaças imperialistas, desde seu início. E apesar de tudo isso, é constatado que ninguém passa fome lá. O que ocorre é que boa parte da população é subnutrida, porque devido à sua geografia o país não consegue ser subsistente. Não existe uma variedade de matérias-primas necessárias para alimentar a população, e por conta do bloqueio econômico não há possibilidade de importação. A próxima experiência socialista é uma das mais relevantes na história das teorias socialistas, porque, liderada por teóricos como Fidel Castro e Che Guevara, a Revolução Cubana, iniciada em 59, declarou a República de Cuba, em 1961. Hoje ela é liderada pelo Partido Comunista de Cuba. O país é um dos centros de medicina mais especializados no mundo, mandando os médicos cubanos para países com alta desigualdade social, a fim de curar a classe trabalhadora que não possui condições de bancar tratamentos de qualidade. O Brasil é um desses países que recebe médicos cubanos todo ano. Existem outras repúblicas e estados socialistas atualmente, mas a gente focou nas mais relevantes. Além das experiências atuais, houveram no passado outras sociedades socialistas, como a Comuna de Paris, que foi de socialismo primitivo, e a União Soviética, que a gente já citou anteriormente, pela relevância no cenário mundial no século XX. Todas elas serviram de aprendizado para as repúblicas atuais e para as revoluções futuras, compreendendo suas contradições e superando os erros, através da perspectiva materialista histórica.